Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um vídeo da lição Jovem Fidelidade. Você que é jovem estudioso, antenado, pesquisador, eu tenho certeza que você não ficou só no texto base dessa semana, porque o título da nossa lição dessa semana é sobre Jeroboão e Ezequias, dois reis que passaram por ali, por Israel, e o texto base é Deuteronômio. Então você percebeu aí que Deuteronômio não fala de Jeroboão e Ezequias. Então, para você entender quem foi Jeroboão, quem foi Ezequias, você precisa pesquisar a vida desses reis, tanto no livro de Reis quanto no livro de Crônicas. Então, eu acredito que você já deve ter feito uma pesquisazinha, né? E entendido aí um pouquinho sobre estes personagens, tá? O texto base tá lá em Deuteronômio, capítulo 12, que eu quero fazer a leitura aqui para você. E aí eu vou fazer só uma breve introdução, porque amanhã, segunda-feira, é que a gente vai destrinchar um pouco mais sobre a vida de Jeroboão, tá? Mas eu já quero trazer um resuminho básico. O que foi que Jeroboão fez e o que foi que Ezequias fez, né? Por que o reinado de um é um contraste com o reinado do outro, tá? Por que esses dois reis, eles fizeram coisas opostas, tá? Então vamos lá para Deuteronômio aqui. Pede para ler do 5 ao 14, mas o capítulo é grande, tem 32 versículos, mas vocês sabem que eu gosto de ler de forma mais completa para ter um entendimento melhor. Então eu vou parar no 14, você vai ler o capítulo todo para entender, né, sobre o que o capítulo fala, mas eu não vou ler do 5 ao 14, vou ler do 1 ao 14, porque o 5 já é quebrado, o verso tinha algumas coisas antes, tá? O título aqui na minha Bíblia é Único Local de Adoração. Versículo 1. Estes são os decretos e ordenanças que vocês devem ter o cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus postes sagrados. Despedacem os ídolos de seus deuses e eliminem o nome deles daqueles lugares. Versículo 4. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram seus deuses. Gente, só lembrando, essas orientações quem estava trazendo era Moisés, tá? Moisés estava trazendo essas orientações para o povo de Israel. Deus deu as orientações para ele. Versículo 4. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, o que em voto tiverem prometido, as suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os seus rebanhos. Ali, na presença do Senhor, o seu Deus, vocês e suas famílias comerão, se alegrarão com tudo que tiverem feito, pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Vocês não agirão como estão agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, porque ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Pausa. Vocês se lembram que eu disse pra vocês, eu acho que é no primeiro vídeo do canal, ou não sei se foi em outro vídeo da lição, que todas as vezes que a Bíblia traz uma frase ou uma palavra em muita repetição, é porque é pra dar atenção, né? Vocês viram quantas vezes eu já li aqui o Senhor, o seu Deus? Do verso. Verso 1, o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Verso 4, o Senhor, o seu Deus. Verso 5, o Senhor, o seu Deus. Verso 7, o Senhor, o seu Deus. Verso 9, o Senhor, o seu Deus. Vocês entendem que quando as expressões elas estão repetidas é porque a gente precisa dar atenção? O povo precisava ter em mente que o Senhor era o Deus deles. Deles não, que eu tô falando o povo, né? Toda a galera lá, entendeu? De Israel, tinha que ter noção de que o Senhor era o Deus de cada um deles. Não outros deuses, não outros postes ídolos. Então, quando Moisés ele vem aqui, repetindo, o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o seu Deus, é porque ele queria incutir na mente do povo. Foi Deus que deu essa mensagem para Moisés falar para o povo. Ele queria incutir na mente do povo, olha, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, eu sou o Senhor, o seu Deus. Não vão atrás de outros deuses, eu sou o Senhor, o seu Deus. Olha quantas vezes eu já li isso aqui. Presta atenção. Versículo 10. Deixa eu ver, vou ler o 8 e o 9 de novo, para não sair aqui do foco. Vocês não agirão como estamos agindo aqui, cada um fazendo o que bem entende, porque ainda não chegaram ao lugar de descanso e à herança que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês. Mas vocês atravessarão o Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês como herança. E ele concederá a vocês descanso de todos os inimigos que os cercam, para que vocês vivam em segurança. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo que eu ordenar a vocês. Holocaustos, sacrifícios, dízimos e dádivas especiais, e tudo que tiverem prometido em voto ao Senhor. E regozijem-se ali, perante o Senhor, o seu Deus,
vocês, os seus filhos e filhas, os seus servos e servas, e os levitas que viverem na cidade de vocês, por não terem recebido terras nem propriedades. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, em uma das suas tribos, e ali coloquem em prática tudo que eu ordenar a vocês. Moisés falando com o povo. Então, versículo 13 deixa muito claro. Tenham o cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que agrade a vocês, mas façam de acordo com a ordenança do Senhor. Deus ordenou, faça do jeito que ele mandar. Aqui é o que está no o texto-chave dessa semana. E aí você vai para a vida de Jeroboão e para a vida de Ezequias e você vê que um fez de acordo com o jeito que queria e o outro fez de acordo com a palavra do Senhor, né? É aquele complemento que você já sabe, o livro é Profetas e Reis, que vai contar, né, a história de alguns outros profetas do Antigo Testamento e dos reis que passaram pelos reinos do Norte, pelos reinos do Sul. O reino de Israel, né, que você sabe aí, você tem estudado, você veio estudando lá o reinado de Acasa, não, você viu lá, a gente já viu aqui na lição que houve uma divisão, a gente já pesquisou nos textos, tanto em Reis quanto em Crônicas, houve uma divisão entre 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro lado, certo? Isso foi depois da morte de Salomão, quando Roboão estava reinando. Então, houve aí o rasgar do reino. Então, Jeroboão cuidava das 10 tribos, tá? E aí tem um capítulo específico. Aqui nesse livro tem um capítulo só para falar de Jeroboão e tem um capítulo só para falar de Ezequias. Tem vários capítulos que é só para falar de determinados reis. Então, eu vou ler aqui o capítulo 7, Jeroboão. Eu não vou ler o capítulo todo, tá? Eu só vou trazer alguns flashes, aquilo que a gente vai estudar mais amanhã. Olha só como é que começa aqui o capítulo 7 sobre Jeroboão. Eu quero só pincelar quem era Jeroboão e quem era Ezequias, tá? Elevado ao trono pelas 10 tribos de Israel que haviam se rebelado contra a casa de Davi, Jeroboão, que antes era servo de Salomão, estava em posição de proceder a sábias reformas, tanto nos negócios civis como nos negócios religiosos. Quando estava sob o governo de Salomão, Jeroboão havia mostrado aptidão e sadio discernimento. E o conhecimento que ele havia adquirido durante os anos de fiel serviço tinha capacitado ele para governar com prudência. Mas Jeroboão deixou de pôr em Deus a sua confiança. O maior temor de Jeroboão era que em qualquer tempo no futuro, o coração de seus súditos se deixasse cativar pelo que estava ocupando o trono de Davi. Ele raciocinou que se as 10 tribos fossem visitar com frequência a antiga sede da realeza judaica, onde os cultos do templo eram dirigidos como nos anos do reino de Salomão, muitos poderiam se sentir inclinados a renovar a sua submissão ao governo que estava centralizado em Jerusalém. Trocando ideia com seus conselheiros, Jeroboão determinou em um ousado golpe desfazer tanto quanto possível a probabilidade de uma revolta contra seu governo. Isto pretendia ele levar a termo, criando dentro dos limites do seu recém-formado reino, 2 centros de adoração. Ele mesmo queria formar 2 centros de adoração, um em Betel e o outro em Dan. E nesses lugares deviam as 10 tribos ser convidadas a se reunir. Mas qual era o lugar de adoração? Era em Jerusalém. Mas Jeroboão decidiu que ele iria criar 2 centros de adoração, um em Betel e o outro em Dan, para que o povo não fosse até Jerusalém adorar ao Senhor. Com medo, ele estava com medo de que o povo se inclinasse para quem estivesse lá no trono de Davi e não obedecesse a ele. Ele ficou com medo de perder os súditos e decidiu criar 2 centros de adoração. Mas Deuteronômio vai dizer aqui pra gente, no versículo 4, vocês não adorarão o Senhor seu Deus como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos. Qual foi o local que o Senhor, Deus, escolheu para todas as tribos adorarem? Jerusalém. Foi isso que Jeroboão fez? Não. Jeroboão fez aqui como está no verso 8. Ó. Vocês não vão agir como estão agindo, cada um fazendo o que bem entende. Mas Jeroboão agiu, do jeito que ele bem entendia. E ele decidiu criar 2 centros de adoração. Então ele planejou aí essa transferência da adoração e a intenção dele era apelar à imaginação dos israelitas, colocando perante eles alguma representação visível para simbolizar a presença de Deus, que é um Deus invisível. Ele queria fazer uma representação visível do Deus invisível, que nunca precisou de nada para representá-lo. Aí o que ele faz? Manda fazer 2 bezerros de ouro. Isso você encontra nos capítulos, né? Tanto de Reis quanto de Crônicas. Ele manda fazer 2 bezerros de ouro e ele violou o mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura, nem as adorarás, nem se prostrarás diante delas. E não se encurve a elas, não sirva a elas, é o que diz lá o mandamento.
né? Então, primariamente, você já precisa ter essa noção. Quem era Jeroboão e o que foi que ele fez. Você já percebe aí que ele deixou de colocar a confiança em Deus e passou a confiar na sua própria habilidade, queria que o reinado fosse próspero, mas fazendo a vontade dele. Ele queria a prosperidade, mas ele não estava fazendo a vontade de Deus, que poderia lhe dar a prosperidade, certo? Pincelou aí? Já entendeu quem foi Jeroboão? Nesse capítulo 7 você tem mais, né, um vislumbre maior. Eu vou deixar esse capítulo aqui na descrição do vídeo. E quando você estudar a Bíblia também você vai perceber que você vai lá para o livro de Reis e para o livro de Crônicas, você também vai ter vislumbres lá do que foi a vida de Jeroboão, o reinado de Jeroboão. Agora eu vou partir para o capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 28, tá? Ezequias. Na semana passada a gente estudou sobre Acás. Quem era Ezequias? O filho de Acás, certo? Então a gente aí tá com as histórias próximas, tá? Já fiz um pincel aqui pra você de quem foi Jeroboão, agora vamos fazer o pincel de quem foi Ezequias, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa pra falar. Desse lado aqui não. Então vamos lá. Ezequias. Em evidente contraste com o governo displicente de Acás, foi a transformação operada durante o próspero reinado de seu filho Ezequias. Ele subiu ao trono determinado a fazer tudo o que tivesse em seu poder para salvar Judá da sorte que estava tocando ao reino do norte. As mensagens dos profetas não davam margem a meias medidas. Unicamente mediante a mais decidida reforma seriam evitados os juízos independentes. Nessa emergência, Ezequias provou ser um homem para aquela ocasião. Mal havia subido ao trono, ele já começou a planejar e executar. Voltou sua atenção para a restauração das atividades do templo, que há tanto tempo haviam sido negligenciadas. E nesta obra ele solicitou a cooperação de um grupo de sacerdotes e levitas que tinham permanecido leais à sua sagrada vocação. Amanhã a gente vai estudar um pouco mais sobre a vida de Jeroboão e a gente vai ver que ele não queria mais que os levitas e sacerdotes do Senhor ministrassem. E aí ele foi escolher outras pessoas lá. Mas Ezequias fez o contrário. Ele pediu aos sacerdotes e levitas que ainda eram leais ao Senhor para que ajudasse ele nessa obra da sagrada vocação. Ele estava seguro da cooperação leal destes sacerdotes e levitas, por isso falou com eles do desejo de instituir medidas imediatas e profundas reformas. E lá em 2 Crônicas, capítulo 29, ele diz que os pais transgrediram. Ele diz assim: nossos pais transgrediram, confessou ele, e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o deixaram. E desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor. Agora me tem vindo ao coração que nós devemos fazer um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Em poucas e bem escolhidas palavras, o rei passou em revista a situação que enfrentava. Percebeu tudo que estava ao seu redor. O que tinha acontecido quando Ezequias subiu ao trono? O templo estava fechado, todas as cerimônias estavam, né? Aquilo que Acás fez, a gente já estudou, gente. Na semana passada, tudo que Acás fez. Impediu o templo do Senhor, pegou utensílios da casa do Senhor, encerrou as cerimônias. Foi a pataquada toda. Vocês viram lá a miséria que ele fez. Então ele diz aqui, a idolatria, né? A idolatria nas ruas da cidade, em todo canto tinha idolatria. A apostasia das pessoas. Então ele viu tudo isso. O reino do norte estava declinando, desmoronando, perdendo prestígio de todas as nações que estavam ao redor. E então Ezequias apelou aos sacerdotes e levitas para que o ajudassem num movimento de reavivamento e reforma, tá? O reavivamento é a teoria, a reforma é a prática. O reavivamento é o mover do Espírito Santo sobre alguém e a reforma é quando essa pessoa coloca em prática as coisas que o Espírito Santo orientou ela a fazer. Então Ezequias propôs um reavivamento, que é deixar-se mover pelo Espírito Santo, apelou aos sacerdotes e levitas que se permitissem serem consagrados. Ali foi o reavivamento, quando ele pediu que todos dessem atenção à voz do Senhor. E a reforma é quando eles colocam em prática tudo aquilo que o Senhor colocou no coração deles, tá? Então, quando a gente fala dentro da igreja, dentro do contexto bíblico, espírito e profecia, quando a gente fala de reavivamento e reforma, a gente tem que ter bem claro qual é o conceito, quais são os conceitos dessas duas palavras, tá? Quando eu digo que eu estou passando por um reavivamento, que a igreja precisa de reavivamento, a igreja precisa do despertar do mover do Espírito Santo, mas reavivamento anda junto com reforma. Reavivamento não existe sozinho. Reforma não existe sozinha, né? Antes de você reformar uma casa, reformar um cômodo, quebrar alguma coisa para consertar, você precisa planejar. Tá, mas por que eu preciso consertar? Por que esse cômodo precisa de uma reforma? Ah, porque tem infiltração aqui, porque aqui tá quebrada, porque essa parede é torta. Pronto, eu quero reformar essa casa. Por quê? Porque ela tá feia, porque ela tá acabada. Então, quando a gente entende que precisa de reforma na vida, que a gente precisa mudar, primeiro tem que ter o planejamento. Qual é o planejamento? É você se entregar ao Espírito Santo e pedir a ele que mostre a você. Claro, a gente sabe onde é que a gente tá cagando, né? Que a gente tá fazendo um monte de bobagem. A gente sabe. Toda a merda que a gente faz, a gente sabe que tá errado. O Espírito Santo, ele diz pra gente que a gente tá fazendo errado. Então, o reavivamento é esse mover do Espírito. É quando você permite que o Espírito adentre e o Espírito mostre pra você o que você tá fazendo de errado. E a reforma é quando você
Abandona aquilo que você está fazendo de errado e começa a fazer aquilo que é correto, aquilo que o Espírito está te orientando através da palavra. Então não existe reavivamento sem reforma, não existe uma coisa sem outra. Reavivamento e reforma é igual unha e cutícula, ó, é grudado aqui, a unha com a cutícula. Entendeu? Reavivamento e reforma, ó, parceiros. Então se vocês... porque a igreja precisa passar por um reavivamento, e a igreja só passa por reavivamento e não tem reforma, isso não é reavivamento, isso aí é sensacionalismo, é emocionalismo, é só choro. Isso não é reavivamento, tá? Reavivamento é acompanhado da reforma. A necessidade da mudança, o entendimento de que precisa de mudança é o reavivamento. O mudar é a reforma. E isso não é obra nossa, é obra do Espírito. Mas a gente se coloca à disposição do Espírito e obedece. A reforma é quando a gente obedece aquilo que o Espírito Santo nos reavivou. O Espírito Santo falou, vamos obedecer. Então, reavivamento e reforma é isso aí. Reavivamento não é, porque a gente precisa do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo fala, e a gente não obedece. Isso é reavivamento? Não, isso é emocionalismo. Quando você fica triste, se desespera, porque você tá com remorso pelos seus pecados e não se arrepende, isso não é reavivamento, isso é emocionalismo, tá? Isso não tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz você chorar, se acabar, meu Deus, e continuar fazendo a mesma coisa. Isso é emocionalismo, tá? Isso não é Espírito Santo. Isso não é reavivamento, tá? O reavivamento vem acompanhado da reforma. O reavivamento mostra os frutos na reforma. O reavivamento aconteceu? Como é que você sabe que aconteceu? Porque depois daquilo ali que aconteceu, a pessoa passou a fazer isso, a não fazer mais aquilo. Tá? Então é isso, tá? Chorar, se acabar, se entristecer, e orar, e falar com Deus, e continuar a mesma coisa, não é reavivamento. Isso é emocionalismo, isso é equívoco, tá? Eu chego a dizer que uma pessoa dessa tá alienada. Ela não entendeu ainda o que é o mover do Espírito Santo. O mover do Espírito Santo não tem a ver com você chorar, com você ficar arrepiado, com você se acabar e ficar com aquela coisa, meu Deus, eu pequei, tá, eu pequei, e aí? E aí? Eu pequei, acabou? Eu pequei, meu Deus, eu vou chorar porque eu pequei, meu Deus, eu pequei. E aí? E depois? Aí o Espírito diz que você pecou, sim, mas que tem perdão pra você, Jesus te oferece o perdão e diz, filho, abandona esse pecado, vai, não peca mais. E tu continua fazendo a mesma coisa? E adiantou o que chorar? O Espírito Santo não se manifesta quando você chora, não. Quando você se arrepia. Para com isso. Presta atenção nas coisas. Então a gente vê aqui um contraste enorme entre Jeroboão e Ezequias, tá? Um promovendo o reavivamento e reforma e o outro promovendo a adoração da forma que ele mesmo queria, porque Jeroboão simplesmente estava com medinho de os súditos dele se voltarem ao que estava reinando do outro lado, né? Que tinha o reino do norte e o reino do sul. Então ele ficou com medinho de perder os súditos. Aí ele disse, então vou dar meu jeitinho aqui e a gente adora Deus aqui mesmo. Eu faço 2 centros de adoração e tá tudo certo. Aí vai lá e faz 2 bezerros de ouro, né? Só cagada. Então é isso. Aqui eu já dei o panorama pra você da vida desses dois. E aí amanhã a gente vai se apegar um pouco mais sobre a vida de Jeroboão e ao longo da semana a gente vai estudando um pouco mais. Tá bom? Que Deus abençoe você. Compartilhe esse vídeo com a tua classe. Deixa o teu comentário, tá bom? Eu gosto quando vocês fazem comentários ou dando sugestão. Às vezes as pessoas, elas falam comigo mais no direct do Instagram do que aqui nos comentários. Mas se você não entendeu alguma coisa, né, se você... Também se quiser falar no direct também tudo bem, eu respondo do mesmo jeito. Porque às vezes eu venho olhar se tem algum comentário, mas não tem. E aí quando eu vou no direct tem. A pessoa assiste o vídeo aqui, mas comenta lá no direct, entendeu? Então deixa seu comentário, porque se você der like e fizer comentário, esse vídeo pode chegar para outras pessoas que estiverem pesquisando aí no YouTube sobre lição jovem, tá bom? E o meu objetivo, você sabe, é atingir o maior número de jovens para que eles estudem a lição, né? Eu recebi semana passada um comentário de uma menina que disse assim, rapaz, eu não estava estudando a lição jovem, mas depois que me mandaram um vídeo teu, aí eu fui assistir, aí eu falei, rapaz, não é que eu tô perdendo, essa lição tá boa. Aí começou a assistir o vídeo e aí tá me acompanhando, louvado seja Deus. Eu fico feliz, porque o Senhor está me usando para fazer com que outros jovens que estavam negligenciando a lição na escola sabatina, a lição da escola sabatina no devocional, eles estão fazendo isso, né? Então, louvado seja Deus por tudo. Compartilha esse vídeo, tá bom? Com a tua classe. E vamos juntos estudar a palavra do Senhor, vamos nos aprofundar no espírito de profecia, né? Que eu digo sempre para você. É muito importante. Nós, como adventistas do 7º dia, isso faz parte da nossa identidade, faz parte do povo remanescente de Deus, fiel. Então, vamos estudar. Cada dia mais, vamos nos aprofundar na palavra. E vamos permanecer firmes, buscando o verdadeiro reavivamento e reforma, tá bom? O verdadeiro, não o emocionalismo, tá? Que Deus te abençoe e até amanhã.